Estamos ao vivo, estamos no ar. Muito boa noite, você de casa, você que nos dá a honra de nos acompanhar aqui em mais um domingo. Esse é o canal Partiu Por Aí. Eu sou o Tony Rodrigues e esse é o programa de domingo do canal Partiu Por Aí. Hoje o programa está especial, está bacana. Vamos conversar, vamos continuar o nosso bate-papo sobre o Especial Caribe. Hoje nós vamos falar de uma cidadezinha, de um vilarejo chamado Baiaíbe. Lindíssimo, vou mostrar para vocês como é que faz para chegar lá, quais são as fotos e tal. Fica na República Dominicana, não esquece, a gente estava falando sobre isso no nosso outro programa. A gente também vai falar sobre o FCC, que é, a gente vai levar os cartões de crédito para o octógono. Vamos ver quem vence nessa batalha, quem dá o menor custo nas compras internacionais. Vou mostrar isso hoje para vocês. E no primeiro bloco, a gente vai fazer, como sempre, vamos falar das principais notícias da semana do mundo das viagens, aquilo que vai impactar na sua viagem por aí. Beleza? Vamos fazer isso depois das vinhetas. Fica com a gente. Até já. Vamos tocar aquela musiquinha bacana. Bem baixinho, bem baixinho. Aí, agora sim. Seja bem-vindo você que está com a gente nessa noite fria de domingo aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, chegamos no domingo e temos coisas para conversar. Temos que falar sobre viagens. Só que antes disso, eu queria te pedir para você não esquecer, já vai deixando o like, faz a inscrição se você não tiver inscrito ainda no canal, se você gosta de viagens, aí esse aqui é o lugar certo para você. A ideia daqui é a gente falar sobre tudo que envolve o mundo das viagens. Dicas, roteiros, melhores práticas, vamos trocar experiências. A ideia é essa, se você curte viajar, o seu lugar é aqui, canal Partiu Por Aí. Beleza? Olha, hoje nós temos de cara no primeiro bloco. Vamos mostrar para vocês o que nós temos aqui. Pessoal, é isso mesmo! O governo continua na saga do aumento do IOF, pessoal. Vocês sabem que no finalzinho de maio, mais precisamente dia 26, se eu não me engano, o governo, baixou um decreto aumentando o IOF por uma série de operações. E eu já fiz uma live aqui, um programa falando sobre isso. Também já fizemos alguns programas relatando quais seriam os impactos diretamente para aquele que gosta de viajar, porque o aumento foi substancial para quem compra no exterior, para quem faz compra num site internacional ou para quem vai viajar. E isso afeta a gente pra caramba. Então eu comentei, olha, cartão de crédito saiu de tanto para tanto. O IOF agora ficou meio que uniformizado para todo mundo. 3,5%. Então não tem aquela de, ficou caro, vou correr para pagar em espécie. Não tem muito o que fazer, pessoal. Mas aí tivemos um grande burburinho. E o governo, ele está tentando ser sensível a esse burburinho que está acontecendo. E nós temos agora obviamente que isso deu aquele rebuliço todo lá na Câmara e tal, o pessoal meio que falou que vai derrubar, uns querem, outros não querem. E aí o governo falou, não, peraí, vamos conversar, vamos adaptar algumas coisas aqui. E está lançando um novo pacote tributário cuja ideia é arrecadar a mesma coisa ou parecido sem o impacto do que ele estava propondo no aumento do IOF. Isso pode ser positivo para algumas pessoas, diretamente para uma série de coisas, tá? Não vou entrar no detalhe do que é esse novo pacote tributário, mas eu, infelizmente, tenho que dizer que nada do que está sendo proposto vai mudar para nós, viajantes.
tudo que está aqui proposto, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí, ó. O que ele está mexendo e tal, o que vai fazer, gastos tributários, equalização de CSLL, uniformização da alíquota de IR, tributação de criptoativos, vai pegar para as bets também, mas o problema, pessoal, é que nada disso aqui vai aliviar o impacto que teve no aumento do IOF para quem viaja, ou seja, para quem gasta em moeda estrangeira. Infelizmente, vamos continuar tentando ver se a gente consegue baratear um pouco, porque isso aí, em alguns casos, por exemplo, para quem pagava em conta multimoeda, tinha um IOF de 1,1%. Era mais seguro do que pagar em cash e tinha 1,1%. E você ainda pagava, em alguns casos, um spread bancário muito pequeno. Agora não. Agora você tem 3,5% incidindo em cima. Pois é, nossas viagens definitivamente ficaram mais caras. Mas vamos esperar por dias melhores nesse sentido. É isso, pessoal? Beleza. Além do IOF, né, dessa celeuma do IOF aí, outra coisa que vai impactar bastante o mundo dos viajantes. A Câmara dos Deputados discute projeto de lei que regulamenta programas de milha e fidelidade. Pessoal, eu tenho acompanhado esse assunto. Você que não conhece milhas e que quer conhecer, nós temos um curso de milhas totalmente gratuito, não tem aquela coisa de você pagar um pouco. Não, tem muitos sites que fazem isso por aí, ou só entregam um curso de milhas para quem é, por exemplo, membro do canal. Aqui no canal Partiu Por Aí você vai encontrar muita coisa, muito material de milhas, material que o Flávio fez na época que ele estava no canal, material que eu fiz, tem o treinamento, você vai encontrar bastante coisa falando sobre milhas, porque as milhas, elas são um meio de viajar pagando menos, ok? Isso posto, esse tipo de situação aqui, ele tem um viés de proteção do consumidor. E eu noto que há uma divergência muito grande das pessoas. Eu vi comentários rasgando elogios ao projeto, dizendo que as companhias fazem o que querem, elas colocam as coisas da maneira que querem, elas mudam as regras constantemente. E, na verdade, as milhas, elas não são, deixaram de ser há muito tempo, um programa de fidelidade ou uma espécie de programa de cashback. As milhas hoje, elas são um negócio para a companhia e que a ideia é alavancar as viagens. Então você paga por milhas. A maioria das pessoas que mexe com milhas, que trabalha com milhas, a maioria hoje, o que essa galera faz? Paga, ele compra milhas, ele transfere milhas pagando. Então você bota dinheiro e aí você às vezes faz certas coisas e toma uma pernada da companhia aérea porque ela muda a validade de uma hora para outra, você não percebe. Ela faz umas jogadas que são um pouquinho injustas. Isso, nesse aspecto, regular é bom, regulamentar e fazer com que a gente tenha regras mais claras é bom. Só que existem pessoas que estão contra também, dizendo o seguinte: olha, era muito melhor deixar o mercado regular o mercado. É aquele negócio lá da liberdade e tal. E que ao fazer isso, quando o governo botar a mão nas milhas, o que ele vai fazer vai ser destruir o mercado de milhas. Porque vai gerar uma reação das empresas aéreas e com a intenção de não perder ou de não perder com estas modificações. Por exemplo, tem coisas aqui interessantes, né? Mas a ideia dessa galera que é contra o projeto é que vai haver uma reação que vai ser ruim no fim das contas. A verdade é que a gente não sabe. Mas, por exemplo, olha, tem algumas coisas que o projeto ele propõe. Uma coisa interessante é isso aqui, ó. Prazo mínimo de validade de pontos é de 3 anos. Hoje nós temos prazos, em alguns casos indefinido, em alguns casos 10 anos. Em alguns casos, você pega uma promoção, alguma coisa assim, e você tem pontos do outro lado que estão valendo por 6 meses. E o problema, pessoal, é que às vezes isso está nas letrinhas da promoção. E você está acostumado com 3 anos, 2 anos, 3 anos, 2 anos, de repente você é pego com uma promoção que levou apenas, então, somente míseros 6 meses
de validade. E você, né, tá com aquela... Tem muita gente que está com a estratégia de adquirir milhas ou pegar e fabricar milhas para emitir na hora. Tem gente que vai guardando, porque tem um pensamento de viagem a longo prazo ou que seja a médio prazo. Nesses casos, há muito impacto quando você percebe modificações na maneira de tratar as milhas. E o problema todo, pessoal, é que essas modificações são sempre unilaterais. Você não pode mudar nada no contrato com as milhas, das milhas, com o seu clube de milhas, com o seu programa de milhagem, seja do Smiles, o Latam, o da Azul, ou o que quer que seja. Você não tem como mudar nada, mas eles têm. E eles mudam com frequência. Então, às vezes, você tem um negócio lá. Por exemplo, recentemente eu dei uma olhada, eu ainda preciso checar isso, mas eu acho que as milhas, o preço padrão das milhas, que sempre foi R$70, há muito tempo está R$70, agora já virou 80 na Gol. Eu tenho que dar uma olhada nisso. Mas eu passei rápido, estava olhando uma outra coisa e eu acho que mudou. Pessoal, quando muda isso, na verdade muda tudo que está em volta. Porque se você antes tinha uma promoção que dava 80% e aquela promoção era muito boa porque ela te jogava num CPM agradável, num CPM legal, se ela pula para R$80, o teu CPM com 80% de uma promoção já não é mais a mesma coisa. E se você não percebe isso, você é capaz de comprar por impulso, só perceber depois e ver que você se afundou num CPM mais ou menos ou até num CPM ruim. Tony, tu tá falando grego para mim? Eu não tô entendendo nada, que raio é esse CPM e tal? Dá uma olhada no canal Partiu Por Aí, aqui nas nossas playlists, você vai encontrar a playlist do treinamento em milhas. Tá? Dá uma olhada lá, que lá tem esses conceitos todos, você vai aprender direitinho, ok? Tem outras coisas interessantes? Tem a exigência de avisar ao consumidor com no mínimo 6 meses antes do fim do prazo das suas milhas. Nem todo programa faz isso. Às vezes avisa, põe num relatório, milhas a expirar e põe muito tarde, né? E essa coisa prejudica, porque você não consegue se planejar adequadamente. Mas também, olha, pessoal, está proibindo venda de milhas para terceiros. Tem outras coisas aqui, olha, proibindo cobrança de taxa para a transferência de pontos entre instituições, né, financeiras e os programas de milhagem. É aqui embaixo, ó. Está proibindo. Se esse projeto passar, não vai mais poder o pessoal cobrar uma taxinha quando você transfere de um banco para um plano para um programa de companhia aérea, que é normalmente quando você consegue transformar as milhas em passagem, né? Você tem outras coisas, né? Por exemplo, essas alterações no contrato que se refere ao número de pontos necessários para resgate de passagens. Recentemente andaram mudando, né? E aí a passagem em milhas começa a ficar mais cara. Só que isso é natural, pessoal. O mercado faz isso porque tem inflação ali. O problema é que você está juntando milhas com uma certa expectativa. E quando você chega, poxa, realizado, vou finalmente fazer a viagem dos meus sonhos, que você chega lá, não dá mais porque você estava com a cabeça pensando, né? Vou juntar 100 mil e agora são 150, são 140 mil. Tem outras ideias aqui de limitadores, né? Com relação ao preço na máxima e o preço mais numa época mais em conta. Tem uma série de coisas aqui que a ideia, pessoal, é entender que somos consumidores, precisamos, esse mercado é um mercado importante e nós precisamos de alguma proteção para não ter aquela bagunça toda que estava acontecendo. Eu sou a favor, mas eu tenho muitas reservas com relação a leis aqui no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Num passado não tão distante, nós, aqui do Brasil, por medida da ANAC, por determinação da ANAC, nós tínhamos uma franquia de 2 malas embarcadas de 23 quilos em viagens internacionais. Ou seja, você olhou uma passagem, vou comprar, ela sempre tinha 2 malas despachadas de 23 quilos no máximo.
Pô, isso era uma maravilha. Hoje em dia não, mas de um tempo para cá, né, saíram algumas leis e a ideia dessas leis era liberar que as companhias aéreas tivessem essa obrigação aqui com voos brasileiros. De sorte que o objetivo era fazer com que os voos fossem mais baratos. A lógica é até interessante. Se você quer viajar com mala, você paga pela mala que você quer levar. Se você vai viajar sem mala, por que você vai pagar um preço maior? Porque, em tese, pessoal, obviamente, a empresa aérea, se ela é cobrada por colocar passagens com malas incluídas, ela vai botar o custo daquele frete daquelas malas, né, no preço que você está pagando. Então, todo mundo pagava a mala, mesmo não embarcando com mala. Então, qual é a lógica disso? Poxa, vou desonerar, vou fazer com que as pessoas não precisem pagar sempre, deixando as malas do lado de fora. O que eu crio com isso? Eu crio passagens mais baratas para aquele grupo que gosta de viajar sem malas ou... A musiquinha parou, estava tão legal aqui. Vamos ver aqui. Agora sim, voltou. Então, o grupo que quer viajar sem mala, tem uma turma aí que viaja com uma roupa no corpo, uma roupa na mala. Essa galera viaja com uma mochilinha de mão. Dá para fazer isso, mesmo em viagens longas? Alguns dizem que dá e tal. A questão é que essa galera antes pagava a mala e agora não paga mais. Ok? Em tese, qual é a consequência imediata? Vai baratear. O problema, pessoal, como tudo na vida, né? As pessoas se adaptam, as empresas aéreas se adaptaram, as passagens passaram a cobrar por mala despachada à parte, né? Elas deram uma ligeira caída de preço no primeiro momento e imediatamente alcançaram os mesmos patamares. Então hoje nós pagamos passagens caras e não temos incluído nenhuma bagagem despachada. Na maioria das vezes é assim hoje. Tem casos onde você vai incluir uma passagem, uma bagagem, e você tem ida e volta, né? Você tem que incluir na ida e na volta. Geralmente você vai trazer a mala de volta cheia de roupa suja, né? E aí o que acontece, pessoal? Você paga às vezes R$1.400 a mais. Gente, a coisa de 6 anos, R$1.400 dava para ir para a Europa. Com certeza dava para passagem na América do Sul. Agora é o preço cobrado para você despachar suas roupas, sua bagagem com roupa. Pô, então eu tenho esse pé atrás aí com essas leis brasileiras que levantam, né, para tentar fazer uma coisa boa e acaba dando em coisa ruim. Vamos esperar para ver, viu? Mas, nesse meio tempo, fique de olho na atuação dos seus deputados. Observe o que eles estão fazendo com o poder que você deu a ele durante o voto. Beleza? Falamos, então, sobre isso. E isso é importantíssimo, hein? Vai impactar muito, principalmente para quem viaja com milhas, tá? Então, fiquem ligados. E eu vou tentar ficar ligado também, trazendo coisas para vocês. Vem que a matéria é de 10 de junho, então é coisa muito recente. Hoje é dia 15, então aconteceu sim, muito recente. Beleza? Muito bom, pessoal. Outra notícia boa para os cariocas. Notícia relevante. O Rio de Janeiro, no Galeão, precisamente, foi escolhido o aeroporto, né, como hub nacional da Gol. O que significa um hub nacional? Significa que a Gol vai fazer uma espécie de roteamento de voos usando o Galeão no Rio de Janeiro. Então, você quer ir de Porto Alegre para Manaus. Tem voo direto? Tem. Você entra no voo, senta lá, vai sair só lá em Manaus. Não tem voo direto? Onde vai ter conexão? No Rio de Janeiro. Isso é assim em Viracopos para a Azul e o da Latam, confesso que não sei. O fato é que a Gol, ao fazer essa escolha, ela eleva o Galeão a uma
ou eleva não, ela traz de volta o Galeão como um dos principais aeroportos do mundo, do Brasil. Do mundo não dá, né? Que pena que não dá. Mas já foi o principal aeroporto do Brasil, já foi. Hoje eu creio que seja Guarulhos, mas isso aqui dando certo, se transformando e criando um movimento considerável de aviões aqui no Rio de Janeiro, isso vai ser bom para a cidade, isso vai implementar novos postos de trabalho, isso vai mexer com a economia em algum grau e vai fazer com que você tenha também uma motivação a mais para você fazer, de repente, um stopover e visitar o Rio, que eu acredito que dentre as cidades que eram candidatas a serem hub da Gol, a que tem o melhor potencial turístico, sem dúvida nenhuma, é o Rio de Janeiro, que inclusive vem batendo recorde atrás de recorde de movimento turístico. Em 2024 tivemos esse recorde e batemos esse recorde, e em 2025 já se está dizendo que bateremos o recorde de turistas, né, do ano passado, o que é um ponto muito bom, muito importante. Assim como a Copa, ela faz, ela cria subsídios para que os viajantes façam um pit stop, né, um stopover na cidade do Panamá. Assim como a TAP faz a mesma coisa com Lisboa, a Gol vai começar provavelmente no futuro, já que ela escolheu o Rio de Janeiro como hub, vai fazer o Rio ter um incentivo para os visitantes a ficarem e fazerem um stopover aqui no Rio nas suas conexões. É esperar para ver, eu acho que vai ser excelente e vai trazer... Gente, vocês não têm noção, você viaja para fora, para qualquer cidade da Europa, cidades pequenas às vezes. Estou falando de capital, Paris, Berlim, Roma, não. Às vezes você vai para uma cidade pequena na Europa, que tem aeroporto, lógico, aeroporto internacional. Você chega lá e vai procurar o seu voo. Está lotado de voo lá naquele mostradorzinho lá. Você chega aqui no Galeão, que é o aeroporto internacional de uma das cidades mais turísticas do mundo e uma das melhores cidades para turismo do Brasil, e você tem meia dúzia de voos saindo. Isso é terrível, pessoal. E o aeroporto é gigantesco. Ele tem um potencial enorme para ser explorado para o turismo. A cidade e o aeroporto. Eu espero que as nossas autoridades se liguem nisso, melhorem principalmente a segurança para aqueles que viajam vindo nos visitar e transformem o Rio de Janeiro de novo na cidade maravilhosa, porque a gente merece isso, né, pessoal? E é isso. Vamos falar mais ainda. Temos novas mensagens, temos sim. Esse não é muito bom, pessoal, mas a gente fala de notícia boa e às vezes daquelas que não são tão boas assim. Isso aqui, pessoal, aconteceu essa semana. Israel bombardeou, após detectar atividades alegado por eles, lógico, né? Que eles detectaram que o Irã estava desenvolvendo bomba atômica em alguns lugares. Eles mapearam, fizeram uma ação de mapear, né, uma ação de inteligência, mapearam esses lugares e mandaram bombas. Ontem, o Irã já tinha respondido mandando bombas em Tel Aviv e Haifa. O que significa isso? Significa que uma provável guerra vai acontecer entre os dois. Não se sabe ao certo como seria isso, porque eles não estão coladinhos um no outro. Então pode ser que fique um mandando bomba para lá, o outro mandando bomba para cá. Mas já é suficiente para detonar o plano de quem pensava em visitar aquela região. E quando eu digo visitar aquela região, eu estou falando principalmente para inúmeros cristãos que têm desejo, sonho, né, de conhecer a Cidade Santa, que é Jerusalém lá e tal. Pessoal que quer ver os passos que Jesus, os lugares que Jesus andou e tal. Para quem é cristão, isso aí é sensacional. Eu já tive a oportunidade de fazer essa viagem. Vou trazê-la aqui no canal, partiu por aí em algum momento. Mas a ideia é que agora, pessoal, não está bem, não. Aliás, agora, em Israel especificamente, não está bem para esse tipo de coisa há algum tempo, tá? Mas agora ficou ainda pior.
No Irã, ele tem um potencial turístico muito bom. Eu tive fazendo um rascunho de roteiro para lá. Você tem cidades antiquérrimas e lindas, tem muita coisa bonita, tem uma cidade, uma praia no sul, me fugiu agora o nome, que ela é espetacular. Ela, além de bonita de dia, ela de noite ela tem um altíssimo grau daquele efeito de bioluminescência. Então a praia, ela é totalmente, à noite, ela é totalmente iluminada por esse efeito de bioluminescência. Ela fica meio azulada, fica um aspecto sensacional. Eu botei isso no roteiro, mas fazer um roteiro, preparar uma viagem com prazo, com antecedência, para um lugar que tem um aspecto político instável, é bastante complicado, pessoal. Você, por exemplo, quem planejou no ano passado, está agora indo para o Irã, vai ficar vendo aviso, porque não vai conseguir viajar para lá. Agora, é só isso? Infelizmente não. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês um mapa. Olha, você repara por esse mapa aqui que o espaço aéreo do Irã, do Iraque, parte do Kuwait, da Síria, da Jordânia e de Israel, esse espaço aéreo está fechado para voos comerciais. Por quê? Porque o voo pode ser atingido, o avião, né, voando por ali, pode ser atingido por um míssil daqueles, e aí é muito perigoso. Repare que você tem os voos todos colocados para volta, para o entorno da onde eles estão, né? Você pode ver aqui, ó, eles estão isolando nesse meio, né? Aqui não tem voo, aqui nada passa. Isso aí, pessoal, faz o voo atrasar, faz o voo ficar mais caro. A companhia aérea tem prejuízo no voo às vezes. Obviamente que prejuízo ele passa para o preço das passagens posteriores, né? E quem queria visitar o Iraque, eu não sei se tem muita gente que visita o Iraque, mas o Irã tem muita coisa bacana para visitar. Fora a Jordânia também, Petra. Tinha sonho de ir em Petra, vai ter que adiar um pouquinho. Você tem Israel nessa região, você tem algumas coisas ali. Pessoal, tá muito complicado. Há também ameaças de retaliação contra aliados de Israel. E se isso acontecer, pode ser que o Irã ele comece a atacar essa região aqui, ó, da Arábia Saudita. Aí é mais uma galera que fica sem ter voos por ali. É complicado. Que nem o aviso aqui do negócio faz, né? Você teve um voo cancelado. Juridicamente você está coberto, tá? Tem aí um chororô, porque normalmente situação de guerra, essas coisas assim, os seguros não costumam pagar, não. Mas aqui, inclusive, o artigo diz que legalmente você não estará desamparado. Ok. Mas ainda assim é complicado você ir para uma área que está tendo esse tipo de situação. Eu não iria. Você vai ter muitas restrições, fora o risco real de você estar lá fotografando e ganhar uma bomba na cabeça. Então, pessoal, vamos orar, pedir a Deus aí que traga paz a essa região, que as coisas melhorem por ali, para que o mundo fique mais tranquilo, principalmente para a gente que tem Wanderlust, essa vontade intrínseca de conhecer outros lugares, de conhecer o mundo ao redor, né? Muito bem, pessoal. Muito bem, essas foram as nossas notícias. Eu estou preparando uma vinhetinha para quando for pular de um quadro para o outro, a gente fazer um avião passando, essas pirulas aí. Enquanto não tem, a gente faz um traquete, pum, pá, e chegamos ao bloco 2 do nosso programa de domingo. A ideia agora é falar sobre o UFCC. Você sabe o que é o UFC? O UFC é Ultimate Fight Championship. É um campeonato de lutas onde os lutadores não têm uma modalidade específica. Não é só karatê, não é só boxe, não é só kickboxing, não é só muay thai, não é só jiu-jitsu. Eles aprendem de tudo e saem da briga lá.
é óbvio que é um esporte, tá, pessoal? E a ideia nossa é usar essa brincadeira de falar sobre o UFC para colocar cartões de crédito para brigar. Nossos cartões de crédito são meios de pagamento importantíssimos para a gente quando a gente vai viajar, certo? Você ainda é daqueles que leva dinheiro na pochete? Isso aí tem seu valor, mas é perigoso. Se você for roubado, ó, um abraço. Eu me lembro, pessoal, vou contar aqui para vocês. Eu me lembro de uma situação que eu gelei. Eu ainda fazia isso, levava dinheiro dessa maneira e eu não me separava jamais da minha pochetinha, do porta-dólar, ficava, né, escondido e tal. E é óbvio que se você for assaltado na rua, isso aí já era, né? Mas eu fazia isso em países que eu tinha uma certa tranquilidade para fazer, um certo grau de segurança na rua, né? E aí tô eu andando e comecei a sentir uma coisa estranha aqui. E eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eu tava em Funchal, tava na Ilha da Madeira. Galera, simplesmente o fechecler do porta-dólar abriu sem eu perceber. E o dinheiro estava caindo pela minha calça. A minha sorte, graças a Deus, foi que quando ele começou a cair, ele me espetou, porque como são notas novinhas, né? Ele me espetou e aí eu, já botei a mão, o que tive que fazer com muito cuidado, porque podia ter uma conotação muito ruim, né? Mas eu já, que isso? Fui andando igual um pinguim, assim, com um cantinho, fui deixando ele cair e aí fui resgatando ele saindo pela minha perna, pessoal. Olha que sufoco foi isso de ter grana, euros e mais euros. E olha que era o início da viagem. Essa viagem foi uma viagem muito bacana que eu fiz por Portugal. Eu comecei pela Ilha da Madeira, fiquei lá alguns dias, quase uma semana que eu fiquei. De lá eu fui para os Açores, maravilhosos Açores. Que lugar bacana, pessoal. E de lá eu fui para Portugal continental, visitei uma parte que eu já tinha visitado de Portugal, outras que eu não conhecia ainda, zerei Portugal e fui também uma parte muito bacana ali da Espanha, voltei em Sevilha. Essa viagem foi sensacional, muita coisa, mas ela quase terminou naquele momento. Porque se eu não sinto e o dinheiro vai embora, pessoal, um abraço. Era muita grana que estava indo embora ali. Era a viagem inteira levada em dinheiro. Não faz mais isso não, eu não faço mais isso. Não faz mais isso não, não vale a pena. Mas, né, temos aí o cartão de crédito, o cartão de débito, o cartão de multicontas como excelentes opções para você não ficar levando dinheiro. Só que há sempre uma pergunta: qual é o que me dá menor custo? E aí eu vou relembrar para vocês que o custo, ele é o custo. Eu vou falar só de dólar, tá, pessoal? Mas imagine o seguinte: se você compra em qualquer outra moeda que não seja dólar, você toma uma ferrada dupla. Porque o seu cartão ele transfere aquele valor da moeda que você comprou para dólar e do dólar para o real. Ele nunca vai ter uma cotação daquela moeda direta. Até onde eu sei, nunca tem. Daquela moeda diretamente para o real. Tá? Não é comum você ter esse tipo de coisa. E aí, então vamos usar o exemplo do dólar. Tá? O preço que você paga, infelizmente, não é o preço que você está vendo naquela cotação que a gente chama de PETAX, se eu não me engano. É a cotação de referência, é o dólar oficial. Você não tem aquilo. Por que você não tem aquilo? Porque você vai pagar um pichulé a mais, que é o chamado spread, seja do banco, seja da casa de câmbio, mas eles botam um troquinho que é o lucro deles. Tem alguns que põem, além disso tudo, uma taxa de serviço. E é um tanto ali para que ele mande a estrutura para você. Eu tenho falado nessa composição de valores nos últimos 3 programas, mas é importante você entender aonde que mora ali o custo, tá? Além disso tudo, tem inclusive quem indique
o seu spread, e o seu spread já mistura o que é efetivamente spread com o que é taxa bancária de serviço. Mas além disso tudo, você tem o IOF. E o IOF tomou uma lambada recente, como eu falei no início do programa, a respeito da taxa. A taxa pulou para 3,5%. O salto não foi tão grande no cartão de crédito, mas foi um senhor salto quando se tratou de cartões multiconta e de dinheiro vivo, porque era um IOF baixo, relativamente baixo, era de 1,1%, e agora está 3,5%. Agora, inúmeros cartões correram para reajustar o seu discurso e tentar manter ou ganhar novos clientes. Muitos deles falaram, beleza, sabe o que eu vou fazer? Eu vou zerar o IOF. Poxa, isso é sensacional. Só que o IOF, como eu acabei de falar, não é o único fator de custo. Tem outros. E a ideia do UFCC, a ideia desse quadro de hoje é mostrar para vocês como é o custo composto e quem é que fica na frente nesses casos, pessoal. E eu vou, na verdade, essa pesquisa não é minha, eu vou dar o crédito, que é a do Passageiro de Primeira. Inclusive, pessoal, a maior parte das notícias que eu trago aqui são obtidas no Passageiro de Primeira, no Passagens Imperdíveis, no Melhores Destinos. São sites voltados para viagens e são excelentes. Eu gosto muito deles e indico que você acompanhe também, tá? Mas essa matéria aqui ficou bacana. Ela fala um pouquinho das mudanças e no final ela faz um ranking do custo total do dólar nas compras internacionais. Ela tem uma ligeira imperfeição, que eu vou mostrar quando eu mostrar daqui a pouco a minha planilha. Ela tem uma ligeira imprecisão no que está acontecendo, mas essa impressão ela é tão baixinha que fica ali, né, sai na urina, como diz, né? Não tem problema, não é significativo. Mas o fato, pessoal, olha, se eu observar só o IOF, vamos ordenar aqui, ó. Ordenei por IOF. Eu tenho alguns cartões que estão zerando o IOF. Que cartões são esses? O AstroPay, que é uma conta global. Pessoal, o que significa conta global? É a conta multimoeda, tá? É uma fintech, um agente financeiro que abriu a possibilidade de você, sem ter um banco, né, sem envolver banco, ele tem um app e você diz assim, eu quero comprar $1.000. Ele vai, olha, vai te custar tanto. Transfere para cá, bota o dinheiro aqui, que vai aparecer uma conta com saldo $1.000. Olha, mas agora eu quero 500 rublos. Estou chutando que o rublo tá na Rússia, aquele negócio todo. Vou chutar uma outra coisa. Eu quero ienes. Aí ele vai e bota tanto lá com ienes. Eu quero coroas dinamarquesas. Bota lá. Conta multimoeda é isso, tá, pessoal? A AstroPay tem essa conta multimoeda e ela tá com IOF zero. Bacana, né? Que outro vem em seguida? Vem lá na largada nessa disputa, né? Vem ali disputando bem. O cartão da bandeira Visa da Caixa também está com o IOF zerado. Isso é bom? Maravilhoso. E o terceiro, Portobank, cartão esse que eu tenho, comecei a usar, aprovei, tem muita coisa interessante. E a ideia aqui, ó, se você der uma olhada no Boca della Verità, um dos nossos programas, você vai ver que eu falo bem do cartão Portobank. Eu estou gostando de usar, tá? Então, você tem, depois de zero, ou seja, que eles quiseram o IOF, você tem alíquotas baixas, tem 0,38% da Crypto.com, que também é um cartão global, ou seja, multimoeda. Você tem o C6 Bank, que ele deixa claro que é um investimento, está 1,1%. Você tem outros com 1,1%, né? Tem Revolut, você tem o Banco Inter, você tem esse Avenue, né? Você tem cartão Infinite, Black e Nankin do Banco do Brasil, e por aí vai. Só eu não vou ficar citando todos.
Mas você tem aqueles que têm o valor que o governo impôs, que são aqueles que têm 3,5%, tá? Vai daqui para baixo. Beleza? Agora, Tony, significa que esse ranking aqui faz com que eles sejam os melhores cartões? Não, pessoal. Por que não? Porque na composição do custo, quando você compra moeda, eu digo compra, quando você paga alguma coisa em site estrangeiro, site internacional, ou quando você está pagando alguma coisa viajando, ou quando efetivamente você está botando um saldo numa dessas contas multimoeda, o que você está fazendo, na verdade, é comprar moeda estrangeira. E aí vem o IOF e te dá uma pancadinha. Esses caras zeram essa pancadinha. Agora, tem outras formas de você também ter variações em custo. Essa forma é o spread. O spread é a diferença entre o valor oficial do dólar e o valor que aquele banco vai cobrar. Então, nós temos aqui o Mercado Pago com 0 de spread, Sisprime, Siscob, Unicred, Ibanese, né? Ibanese não, Banese, Cresol e Uniprime. Todos esses não têm spread. Então, a cotação, quando ele te mostrar a cotação do dólar para você, aquela cotação, aquele valor é o dólar oficial. É o valor que vai ter, não tem nenhum valor abaixo desse, tá? Você tem alguns que tem spread baixo, 0,5%, que é o C6, o Revolut, a tal da Crypto.com já passa para 0,8%. A Wise, que tem um spread relativamente baixo, ela está com 0,81%. Você tem outros aqui, e aí você vai passando. Agora, lembra, pessoal, que o AstroPay estava em primeiro porque o IOF era 0? Aqui ele não está tão bem colocado, porque ele cobra de spread 1,5%. Então ele pode cobrar 0 de IOF, mas ele tem um spread. E na classificação pelo spread, ele já não é o primeiro. Agora, repara que o Portobank, por exemplo, que cobra 0 de IOF também, não está nem aqui em cima. Ele vai lá para baixo. Ele está com 4,99. Pô, mas esse é o pior IOF que tem? Não, tem outros. Olha o IOF do Itaú, 5,5%. IOF não, desculpa, pessoal, o spread. Olha o spread do Itaú, 5,5%. Olha o spread do Bradesco, 5,30%. É alto. Você tem, inclusive, o Banco Safra com 7% de spread. Ok, Tony, já entendi. Você fez um ranking por IOF e agora você fez um ranking por spread. Qual dos dois eu vou usar, cara? Qual dos dois é o melhor, afinal, para definir quem é o melhor cartão? Nenhum dos dois, pessoal. Por quê? Porque o valor final depende dessas duas coisas. Então, na verdade, o que você tem que fazer é calcular qual é o custo total e desse aí você ordenar. Então, ordenando aqui, ó, o que nós temos? O primeiro cara de todos é o Crypto.com, porque o custo total dele está dando 1,18%. Quem vem em seguida? O AstroPay, com 1,5%. Depois, a conta C6 Bank, 1,6%. Revolut, 1,7%. E aí vai aumentando, vai aumentando. Olha, por exemplo, o Mercado Pago, ele não figura no IOF 0. Ele tem um IOF oficial do governo, 3,5%. No entanto, o spread dele é 0. Então, o custo total é só o custo do IOF, quando você comprar uma moeda estrangeira usando o Mercado Pago. Captou? Olha aonde está a Wise. 4,31%. Por quê? Porque ele tem um IOF oficial e ele tem 0,181 de spread. Olha onde está, por exemplo, os cartões que o spread é 0. Está tudo aqui na faixa dos 3,5%, tá vendo? Porque o spread é 0, mas o IOF é 3,5%. Olha outro aqui, ó, cartão famoso pra gente, Portobank.
O spread é 4,99, mas o IOF é zero, então qual é o custo final total? 4,99. Pô, se você ordena por IOF, como ele é zerado, você vai achar que ele é o melhor cartão do mundo. Não é, por esses critérios, ele não é. Por quê? Porque ele apresenta um spread médio para alto. Você tem piores? Tem. Ó, os cartões do Bradesco e do Itaú vão estar aqui para baixo. Ó o do Bradesco aqui. Ó. Você tem 5,3 de spread e tem 3,5 de IOF. O total é 8,80. O do Itaú é pior ainda, 9%. Agora, olha o Banco Safra. 10,5% de custo total em cima do que você compra. 3,5% de IOF e o restante de spread. Por quê, pessoal? Que eu vou frisar para vocês que isso aí não é aquilo que é a única maneira de comparar. Primeiro que essas apurações que a reportagem do Passageiro de Primeira fez, elas são ótimas, são excelentes. Só que os cartões, nas suas regrinhas, eles têm letrinhas pequenas que introduzem exceções. E quando você vai efetivamente comprar ou pagar usando esses cartões, você fatalmente cai numa ou noutra exceção e esses valores de custo final, eles se alteram. Vou dar exemplos do que eu li dos comentários dessa reportagem aqui. Ó. Tá vendo um cara que está muito bem cotado? É o 02, é o AstroPay. Mas já disseram que esse spread aqui não está verdadeiro. Esse spread, que qual é o conceito de spread? É o valor que o seu banco cobra a mais em cima da cotação oficial. Então, a cotação oficial, vamos dizer, tivesse 10. Se o spread de 1%, significa que você vai comprar por 11 para ele. 10%, né? Fazer conta ao vivo é um teor. Mas é isso, 10% vai significar que ele vai te cobrar 11. Ou seja, aquele valor mais o spread dele. Só que esse 1,5% aqui, pessoal, não é em cima do valor que a gente chama de PTAX, tá? Do valor de referência, do dólar oficial. Não é. É em cima de um dólar que eles têm lá. E isso aí tem treta. Vai virar um boca della verità. Vamos destrinchar isso em algum programa aí para frente. Porque o que a galera disse é que esse valor aí não está na faixa de 1,5% não. Bom, que outras coisas tem, por exemplo? Agora para melhor, tá? Eu fiz operações recentes na Wise, porque eu estou para viajar, e o meu valor, dado montante, a Wise, ela tem uma jogada que, dependendo do valor que você está transacionando ali, ela diminui as taxas para você. Então, esse valor aqui que ela coloca como 0,81%, cuja soma no final, né, dado que o IOF é oficial, 3,5%, dá 4,31%, esse valor deu menor para mim. Deu 4,11% na primeira e 4,10% na segunda. Ou seja, ele empata com o Revolut, ou às vezes até pode ter alguma coisa a mais. Isso significa, pessoal, que provavelmente outros cartões desses talvez tenham regras como essa, em que você tenha um facilitador devido a um montante de moedas que você está pagando. Você vai para o exterior, vai com a tua família, vai precisar botar uma grana forte numa dessas operações aqui. Provavelmente eles vão baixar o custo para você. E aí você sai dessa planilha de custo total por uma outra particular, levada em conta o teu contexto. Tá? Outra coisa que vale a pena comentar, deixa eu ver aqui, falei da Wise, olha o Porto Bank. O Porto Bank, ele oficializa 4,99 como spread dele. Eu não sei se calculei errado, eu não encontrei esse valor em algumas operações da minha fatura. Não encontrei esse valor, encontrei um pouco mais.
Eu já tinha reparado que ele não pega a média da compra e venda, ele pega só o valor de venda da Petax e ele joga para o dia seguinte. Pode ser que eu tenha errado em alguma coisa? Pode, mas eu refiz as contas. O lance é o seguinte, eu não encontrei 4,99 de spread em todas as minhas compras. Isso, compras de abril. Deram uma mancada? Não deram? Será que eu entendi o conceito errado? Pode ser também. Mas a verdade, pessoal, é que cada um desses aqui muito provavelmente vai ter uma particularidade. E é para isso que você tem que estar atento. Por exemplo, o cartão Portobank, ele tem sim o IOF zero. Mas esse IOF zero, ele é na forma de cashback. Ou seja, você é cobrado do IOF e ele te retorna o IOF numa outra linha, na mesma fatura. Só que tem uma regrinha lá. Não chega a ser pegadinha não, porque a regrinha é bem interessante. Eu até estou gostando, eu estou achando o grau de transparência da Portobank muito, muito bom. Estou achando muita coisa lá no site deles e tal. Mas a verdade é que, com relação a isso que eu estava falando, ele tem um limite de 50 mil mensais de cashback. Então, se você comprar no cartão de crédito algo lá no exterior que te dê no mesmo mês, né, um valor, ou a soma, né, soma aqui, gastou dinheiro a rodo, porque para você ter 50 mil de IOF, que é 3,5%, significa que você comprou um negócio muito, muito caro. E aí, pessoal, se passar de 50 mil, ele não vai mais te dar o cashback. Ele vai te dando cashback das suas compras limitado a 50 mil por mês, tá? Por mês. Não é por ano, não. Por mês. O que me parece um limite razoável para a maioria que quer apenas viajar e curtir com a família o seu destino. Não é isso? Muito bom. Agora eu queria mostrar para vocês a planilha que eu fiz. O resultado final, pessoal, continuou igual. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Acho que aqui um pouquinho maior só. Queria dar um zoom aqui. Bom, mas tá razoável aqui. O primeiro, por que eu fiz isso, pessoal? Porque há um errinho no conceito do quadro mostrado pelo passageiro de primeira. Por quê? Porque o IOF, ele não pode ser somado ao valor do spread como alíquota e dizer que no final o custo total é a soma de um com o outro. Por quê? Porque o valor do IOF incide sobre o valor do dólar já aplicado o valor do spread. Então é o mesmo conceito de juros sobre juros, é taxa sobre taxa. Então você tem o valor oficial, você vai ter incidindo sobre o valor oficial o spread. Aí isso vai ter um novo resultado. E isso fica nessa coluna aqui, ó, cotação pós-spread. Vendo aqui, ó. Aqui, ó. Cotação pós-spread. Então, tudo isso aqui é o valor, é esse valor de referência do dólar, tá? Isso aqui seria o dólar oficial que é usado, é o Petax, tá? 5,5388. Esse aqui foi o valor de fechamento de sexta-feira, dia 13, tá? Então eu peguei aqui, apliquei o valor de spread e fui jogando a conta aqui ao lado. Então esses valores aqui são os valores aplicando esse percentual a esse cara que está aqui. E o IOF, que está aqui nessa coluna, ele vai incidir, esse IOF aqui, ele vai incidir em cima desse valor, de formas que o teu custo final está escrito aqui.
O custo total continua igualzinho ao da repórter lá do passageiro de primeira. Porém, por que está igualzinho? Porque esse percentual ele está cravado na segunda casa. Tá? Se você pegar um percentual com 4 casas decimais, você vai ver que dá diferença sim. Tá? Então você tem um valor para custo calculado e um valor para custo indicado na reportagem. Mas eu volto a dizer, esse valor é irrisório, tanto é que no arredondamento, que é mais comum para 2 casas, esse valor ele morre e ficam iguais. Tá bom? Fiquem ligados, tá? Outra coisa que eu ia falar, cartãocrypto.com, né? Pô, Tony, que maravilha, ele está em primeiro, significa que o custo final dele na aquisição é o menor, então ele é maravilhoso. Muita calma nessa hora, pequeno gafanhoto. Por quê? Porque apesar disso, esse cartão Crypto.com, ele mexe com questões de moeda virtual, moeda... Ele não mexe com Bitcoin, essas coisas, mas ele mexe com algumas coisas específicas. Você não é bem dólar que você está colocando. Você tem, para você ter algumas vantagens, você tem que pegar um valor e deixar ele parado lá investindo. E aí sim ele começa a chegar nesses valores de spread que ele está oferecendo aqui. Você reparou, pessoal, que a maioria dos cartões, eles ou têm IOF de 3,5%, ou eles vão ter 0%, porque eles estão fazendo cashback. 3,5% é o que a lei mandou dar. A lei mandou. Agora você vai olhar, tem alguns que têm um valor diferente. Por quê? Porque não são cartões de crédito de contas correntes, são contas de investimento. E o governo colocou alíquotas de IOF diferentes para esses casos. Porém, eu mostrei aqui na matéria para vocês que eles estão rediscutindo uma série de coisas. E eu não ficarei surpreso se o governo der uma lambada nestas coisas aqui também. Tá? Então fique ligado, porque tudo isso impacta na nossa viagem. Por enquanto, o que está valendo mais aí é, tirando da conta de investimento, o primeiro que fica com valor mais interessante é o Mercado Pago. Tá? Na verdade, não só o Mercado Pago, né? O Mercado Pago, o Sisprime, o Siscope, o Unicred, o Banese, o Cressol e o Uniprime. Todos esses caras, eles mantêm um spread zerado e um IOF oficial. Então, nestes casos, você tem, para esses aqui, ó, você tem estes valores e um dos menores custos de compra, né, de pagamento de moeda internacional. Para cima, não são cartões comuns, são contas de investimento. Então tem que ficar ligado. O AstroPay requer uma observação aí. Se esse comentário que está na coisa ali, ele é válido, ele vai estar indicando que a AstroPay faz uma tretinha ali, um negocinho ali no spread dela, e que não seria 1,5%. Tem que ficar ligado, tá? É isso, pessoal. Esse foi o bloco que fala do UFCC. A gente vai trazer outras comparações, até porque, se você observar bem, a coluna benefícios extras mostra que, se você só comparar o custo total do pagamento, tentando ir para aquele que tem o custo mais baixo, você estará ignorando os benefícios extras dele. E comparar os benefícios extras não é fácil, porque cada um dá coisas diferentes. E colocar isso tudo na mesma bandeja para poder comparar não é muito fácil, tá? Muito bem.
Deixa eu voltar aqui para o browser. E vamos agora para o terceiro quadro. Vamos para o Especial Caribe, logo depois dos comerciais. Quem dera que tivesse comercial. Não tem comercial, jaquete e pá, terceiro bloco, pessoal. É isso aí mesmo. Chegamos, aguinha aqui no meu copo do Vasco. Chegamos no finalzinho, que é para falar de Baiaíbe. Eu comentei com vocês, nós estamos no Especial Caribe. O Especial Caribe, a ideia é contar como é que você pode fazer uma viagem e desfrutar de águas maravilhosamente lindas, quentes, né, naquela água gelada e tal, um lugar que não tem muitas ondas, em algumas praias até tem, mas hoje nós já falamos de San Andrés e agora estamos falando no Especial Caribe da República Dominicana. Nós falamos em Santo Domingo. Santo Domingo está aqui, ó. Nessa, cadê onde está aqui? Aqui, ó. Aqui está Santo Domingo, né? Aqui está... Aqui está Baiaíbe, tá? Que é o que nós vamos falar hoje. Vamos falar de Baiaíbe, vamos falar da Isla Catalina e vamos falar da Isla Saona. São essas aqui. E provavelmente na semana que vem eu vou tentar falar... Eu vou falar desse ponto aqui, que é o mais famoso de todos da República Dominicana, é Punta Cana, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar sobre Baiaíbe, que é esse cara aqui, ó, Baiaíbe, tá? Como é que eu cheguei lá? Eu cheguei saindo de Santo Domingo. Dá para ir para lá direto de voo? Não, não dá. Você pode ir para Santo Domingo direto, tem voo. Não estou falando direto do Rio para lá, não. Você pode ter voos para lá. No meu caso, eu fui pela Copa na época, então eu fui fazendo baldeação, né, conexão na cidade do Panamá. E você também pode ir direto para Punta Cana. Nós temos voos diretos para Punta Cana, de alguns pontos, tá? Mas para Baiaíbe não tem. Baiaíbe é uma vila pequena. E muito perto, inclusive, de carro de Punta Cana. Então, se você quiser, você pode visitá-la num bate-volta a partir de Punta Cana. Inclusive, tem passeios de Punta Cana que te levam a Baiaíbe, passam o dia e voltam. Só para você ter uma noção, aqui está a Isla Espanhola, que é a ilha onde fica a República Dominicana de um lado e Haiti do outro, tá, pessoal? Nesse contexto, nós temos nessa linha azul aqui, a linha que vai de Santo Domingo até o primeiro ponto, que é Baiaíbe, tá bom? Levei, deixa eu ver quanto tempo, levei quase 2 horas para sair de Santo Domingo de carro e chegar em Baiaíbe. Se você for por transporte público, certamente que se você for agora, você vai conseguir isso melhor, né? Você deve levar um pouco mais de tempo. Eu na época, estava em pandemia, eu tive que pedir um Uber e o rapaz me levou até lá, o motorista era um universitário até, estava fazendo um troco nas férias, aí me levou até Baiaíbe. De Baiaíbe para Punta Cana, eu já tive mais dificuldade para ir, porque Baiaíbe é muito pequenininha, Santo Domingo não. Era fácil achar Uber. Em Baiaíbe já foi muito difícil, eu tive que partir para um ônibus e fazendo baldeação e tal, até chegar lá. Eu explico isso na semana que vem. Mas, visto, né? Vamos agora mostrar as fotos de lá. Deixa eu ajeitar aqui. Colocar aqui. Logo de cara, pessoal, falar o seguinte: Baiaíbe é muito pequenininho, você vai ter um mercadinho, vai ter uns restaurantezinhos ali pequenos, você vai ter algumas biroscas e tal. Não me lembro de ter visto vida noturna, a bem da verdade. Vida noturna num lugar daqueles também não é o que se espera, tá?
O lugar é essencialmente uma vila de pescadores com uma praia maravilhosa. Quiosques à beira-mar muito bons, comi lagosta lá, pagando barato, tinha camarão, cara, a rodo lá. E tinha alguns restaurantes mais afastados, assim, que não estavam abertos na pandemia. Mas eu vou mostrar para vocês, Baiaíbe. É interessante se você quiser fazer como eu fiz. Saiu de Santo Domingo, passa alguns dias em Baiaíbe para você sentir a tranquilidade do lugar. Ou vá para Punta Cana e passe num bate e volta para Baiaíbe. Um jeito ou outro. Nos dois você não vai se arrepender. Baiaíbe é um lugar muito tranquilo e dá para você fazer algumas coisas interessantes. Algumas delas eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o jeitão da praia de lá. Não é a única praia que tem, essa praia colada na vila, tá? Podem ver aí, ó, a corzinha da água bacana, limpíssima. E olha que isso aqui é a área onde as lanchas, como se fosse o porto, né? Onde as lanchas ficam. Essas lanchas são as lanchas que fazem passeios. Esses lugares, essas praias, costumam ser praias sujas e a água é linda. Ela é muito clara, né? Tem diversas fotos aí explorando essa parte, né? Esse restaurante que está ali, tá vendo? Tá escrito o nome dele ali. Ele estava fechado na pandemia. Hoje deve estar aberto, a cidade deve ter outras opções, melhores opções. Eu fui dessa vez 2022, 2020, 2021, nessa faixa. Então, eu acredito que 2021, final do ano 2021. Então, eu acredito que hoje, né, estamos indo aí para quase 4 anos, eu acho que tá bem mais interessante agora, né, até por não estar em pandemia. Mas é um lugar fotogênico que rende fotos bacanas com uma cor de água, pessoal. Olha que maravilha. Isso aí é sensacional. Sensacional. Água esverdeada, assim, meio pérola e tal. Olha que água. Isso aqui, pessoal, não tem Photoshop não. E ainda vou dizer mais para vocês, hein? Isso aqui é foto de celular. Não tem Photoshop, não tem melhoria na foto, não tem nada alterando a cor da água. Isso aqui é bacana. Essa linha que tem aí é para impedir para sinalizar que aquela parte ali não pode ter lancha nem jet ski. Tá? Pôr do sol, lindo. Como ele se põe no horizonte, no mar, você daqui tem um cenário maravilhoso, bem propício para ter um pôr do sol bacana. Olha que sensacional, cara. Aqui, pessoal, você ir para lá e ficar curtindo a natureza, só pensando na vida e tal, olha, sensacional. Praia tranquila, pode ver, não tem onda, não bate, né? Então você pode levar criança, bebê, você pode ficar tranquilão ali, que era muito fácil, seguro, relativamente seguro o lugar. Volto a dizer, República Dominicana você tem que ficar com um olho no padre e outro na missa. Não dá para ficar de bobeira, não. Contei para vocês e temos um episódio aqui no canal onde eu conto da tentativa de golpe que eu passei lá por 2 velhinhos, um casal de idosos de meia idade ali, faixa de 58, 60 anos, ela e ele uns 65. Os dois tentaram me apelar. Então tem que ficar ligado. Mas eu me senti tranquilo nesse lugar. Diferente até de quando você sai do ambiente de resort de Punta Cana. Vou falar disso depois. Mas aqui a sensação foi de segurança, assim, tranquilo. Você tem aí fotos de pôr do sol sensacionais. Essa praia está muito perto daquele ponto que eu comentei, mas ela é um pouquinho mais à direita, né? É uma faixa de areia contínua. Não é muito larga, mas como eu disse, tem ali
Aquela parte que eu estava mostrando tem alguns quiosques, são poucos, tá? Essa parte aqui já tem esse restaurante. Aqui é bem próximo do que seria o centro de Baiaíbe, tá? Aqui já mais para de noite, o pessoal ali conversando, batendo um papo, né? Dia seguinte, aqui, pessoal, aqui foi um passeio. Baiaíbe é o ponto mais próximo de duas ilhas que eu mostrei para vocês, que estão próximas da Ilha Maior, que é da República Dominicana. A ilha mais conhecida é a Ilha Saona. Ela é grande. Essa aí é a Ilha Saona. Como é que é o passeio? Você paga e esse passeio dá para fazer a partir dos resorts de Punta Cana. Tem passeio, eles oferecem esse passeio lá. Eles fazem um translado, trazem o pessoal até Baiaíbe e sai de Baiaíbe. A lancha sai de Baiaíbe, que é muito próxima. Então você sai com aquela lancha, a lancha para, te deixa nessa praia paradisíaca. Você não precisa pagar nada extra para ter um guarda-sol, para ter uma cadeira de praia. Você está tudo incluído no preço. Em determinado momento, começam lá a fazer um churrasquinho, você para almoçar a hora que você quiser, vai lá, come, tem uma faixa de horário que está servido, mas ela é larga, é ampla. Não é, tem uma horinha só e tal, perdeu, não é isso não. Você tem aí uma faixa dá para você visitar e ficar de boa na praia e decidir comer quando bater a fome e não aquela correria obrigada. E aí você passa praticamente o dia inteiro nessa praia, ou você pode dar uma volta e tal. Eu lembro que aqui eu comi uma das cocadas mais maravilhosas que eu já comi na vida. Pô, cocada deliciosa. Eu lembro que foi nos ambulantes que venderam aqui. E o churrasco dos caras que está incluído, ele não é assim, fechei com a lancha tal, não é o mesmo que... Não. Aquilo ali tudo, a galera mantém a estrutura e todos eles usam a mesma estrutura de restaurante de churrasco. Então eu vou garantir para vocês que o churrasco é de boa qualidade, comida gostosa, tipo comida caseira mesmo, mas é muito boa, tá? Você tem uma fruta lá de sobremesa, uma melancia, um abacaxi, e aí você fica de bobeira na praia, deu um certo horário, a lancha recolhe a galera e eu vou mostrar aqui a praia para vocês, mas ela vai parar no meio do oceano, numa parte que é entre a Ilha Saona e a Ilha Espanhola. Você deve perceber que quando você tem esse tipo de coisa, aquele meio ali, que não é pequenininho, ele é pequenininho no mapa, mas na real não é não. Aquele meio ali fica protegido por ondas, porque as ilhas fazem cobertura. Então o que acontece? Você tem um meio maravilhoso para você descer e fazer snorkel. E eles param lá justamente por causa disso. Então aqui mais um trecho de praia. Olha como é que é. Isso aí tu não paga nada além, tá, pessoal? Você não tem aquela coisa de pagou o passeio, chega aqui tem que pagar mas não sei quanto para ter o direito à cadeira. Negativo, tá tudo incluído. Volte a perguntar sobre isso, porque eu tô falando do passeio que eu fiz e tem aí quase 4 anos. Bom, aqui é o ponto que eu comentei. Eles param, eles já estão longe da ilha, mas não chegaram ainda de volta a Baiaíbe. Eles dão uma parada, você pode ver que as pessoas estão com o pé no chão, então a água vai por aqui, ó. Então não é tão fundo assim, e é muito tranquilo para você fazer snorkel nessa região aí. Água claríssima e peixe em abundância. Essa foto eu acho maneira porque ficou um contraste absurdo com a nuvem de chuva que estava chegando, achei sensacional. Olha lá, aqui continua o contraste e tal, mas é bem refrescante assim, agora aqui. Todo mundo desce, tem gente que fica na lancha, não quer descer, tá com preguiça, mas é muito bom para você passear e relaxar ali, tá? Olha, quanto tempo ele fica? Vai variar de passeio para passeio, né? Se ninguém atrasar na hora de sair da praia e tal. Eu acho que ele ficou aqui bem uns 40 minutos. Não foi pouco tempo, não. Aí, isso aí no finalzinho da tarde e tal. Daqui a gente volta para a praia
Caraíbe, ele chega lá por volta das 18 ou 10 para 18, assim, bem perto das 18 horas. Isso aqui ainda é Baiaíbe, aqui aquela parte que eu comentei, né, já mostra aqui algumas estruturas, algumas casas que tem nessa parte. De novo, uma parte mais de noite, né? Cachorro aí perro, ali na vida boa. Aquela praia com aquela cor maravilhosa, obviamente com a luz mais nublada, assim, a luz não fica tão boa, né? E esse é o último. Pessoal, eu tinha falado de 2 ilhas, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu tinha falado de 2 ilhas. A primeira, que foi essa que eu acabei de comentar, é essa aqui, Ilha Saona, né? Ela aqui, ó. Eu acho que aquela praia que a gente estava era por aqui assim. Por que eu acho? Porque não tinha movimento das ondas. Se você pegar uma praia nessa região aqui, como tem essa Playa Canto de la Playa, você vier para cá, você vai ter provavelmente onda vindo daqui. Eu acho que não era aqui, mas eu confesso que eu não sei que ponto a gente parou. Mas também isso não faz tanta diferença, não. Mas a outra ilha, a maior parte dos passeios sai para a Ilha Saona, tá, pessoal? A maior parte dos passeios vai para ela. Mas tem uma outra ilha que também tem muito passeio, que é essa ilha aqui. Isla Catalina. Repare que ela é pertinho de Baiaíbe, né? Baiaíbe está aqui. É isso aqui e já chegou na ilha, tá? A Isla Catalina, o foco do passeio para lá é mergulho. Não sei se snorkel, porque eu não consegui fazer. Eu fui disposto a fazer esse passeio, mas quando eu cheguei lá, pandemia, pouca gente, não fechava quórum, então eu não consegui. Eu não sei, provavelmente tinha a opção de snorkel e mergulho de buzeu, né, que chama, é o mergulho com cilindro. Mas eu acredito que agora, fora da pandemia, você não tenha dificuldade nenhuma de visitar isso aqui. Porém, atente para o foco das 2 viagens. Isla Saona, banho de sol, curtir a natureza, comer bem e tal. Isla Catalina, mergulho. Provavelmente, se você for para Punta Cana, eles vão oferecer um ou outro. E aí você escolhe, tá? Eles devem oferecer esse tipo de coisa. Então, atente para isso e se ligue que talvez, eu acho que vai dar. Semana que vem falaremos e fecharemos República Dominicana falando sobre a estrela da República Dominicana, que é Punta Cana. Vou falar dos resorts, vou falar de 2 viagens que eu tive a oportunidade de ir. Uma eu estava sozinho, fui esticando a partir de Baiaíbe, né, como eu falei, peguei um ônibus deles lá, saí, salto em uma cidade, faz baldeação, entra em outra, tal, no meio da pandemia, a galera toda de máscara, aí entra um cara sem máscara no coisa, já fiquei olhando meio assim, e sem máscara, e era um ônibus fechadinho, todo velho. Na segunda vez eu fui direto para Punta Cana, fui com a minha mulher, e já é uma outra pegada, né? Direto para Punta Cana você já não tem essas questões. Baiaíbe não teve a parte histórica de Santo Domingo, mas em termos de requinte e certo glamour de viagem e até para descansar mais, direto para Punta Cana é melhor. Beleza, pessoal? Espero ter trazido coisas interessantes para vocês no programa de hoje. Esse é o nosso programa de domingo do canal Partiu Por Aí. Quase que eu ia falar o nome de outro programa, mas é o programa de domingo, né? Tentando lembrar, não esquecer aqui e tal. A gente fez algumas mudanças, né? O programa era um videocast. A gente vai manter a estrutura de podcast eventualmente com alguns convidados, mas a ideia principal do programa é ser uma revista de domingo.
Então, nós trazemos notícias da semana, trazemos um artigo mais técnico, né? Agora com a comparação dos cartões de crédito e tal. Em algum momento eu vou trazer para vocês para falar como é que eu faço roteiro, como é que a gente aluga um carro, como é que a gente aluga casa, ou hospedagem, né? Uma parte mais técnica, e no final eu vou compartilhar com vocês alguma viagem que eu tenha feito e trazendo riqueza de detalhes, custos, essas coisas. Eu não tenho trazido os custos até agora, eu quero fechar o último, que é o Tacana, com os custos. E eu vou falar uma coisa, eu sou, de certa forma, um pouco resistente a falar de custos. Porque o que eu tenho de custos, por exemplo, de Santo Domingo e Baiaíbe, são custos da pandemia. Isso está muito lá atrás já. E eram custos diferenciados. Em algumas coisas a pandemia encareceu, em outras coisas ela tornou mais barato. Ela estava precisando atrair pessoas. Então, viajar, em alguns aspectos, estava até mais fácil. Comida talvez fosse mais cara, mas a passagem estava mais barata, estava em promoção. Tinha dessas coisas. Vou ficar falando de custos, pessoal. Não sei se é uma boa. Tem sites especializados em custos atualizados de destinos. Eu me lembro bem do Price of Travel. Ele é um site interessante quando você quer saber. Então você joga num fórum, quanto tá para comer nesse aspecto. Você pode jogar no chat GPT, no IA, eles vão te dar informações atualizadas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu peço novamente a você dê o seu like se você gostou do vídeo. Faça comentários aqui embaixo. Deixe comentários, porque isso faz com que as pessoas respondam, a gente agite a comunidade. Ficou com dúvida? Pergunte, eu vou tirar a sua dúvida. Tem algum comentário sobre outra coisa, quer indicar algum outro assunto? Coloque aqui também. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o sininho para ser avisado, vai lá e visita as diversas playlists que o canal tem. Nós temos muitos programas e de tudo quanto é coisa. A gente tem histórias que aconteceram com a gente, é o programa Diário de Bordo. A gente tem histórias reais, histórias verídicas, da história mesmo, dos lugares que a gente visitou. Então a gente conta essas histórias, às vezes lendas, né? Mas a gente conta, são aquelas histórias que os guias contam quando você está num tour. A gente pegou, o nome do programa é Gare de Lou. Quer saber por que desse nome? Assista o primeiro episódio. Tá lá eu com o baldão, Gare de Lou e tal. Você tem o Travel and Relax, você tem os programas que são voltados para destinos. Então a gente tem muita coisa para você maratonar aqui no canal Particular. Enquanto você não consegue, eu vou deixando o canal por aqui, desejando que você tenha uma semana abençoada, que Deus possa te dar um presente especial nessa semana. Eu peço que Ele te abençoe. Seja feliz. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. Partiu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.